Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é o dia do arquiteto e o dia do jardineiro. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre promessas de ano novo e autossabotagem. Você costuma fazer planos e metas para o próximo ano? E quantas vezes você realmente conseguiu cumprir ou alcançar os seus objetivos? Já parou para pensar o porquê que não teve êxito? Para explicar melhor e trazer dicas e orientações sobre o assunto, convidamos a psicóloga Cristina Vente. Boa noite, doutora Cristina. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Evanir. Boa noite, Amanda. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que a doutora Cristina vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Doutora Cristina, por que as pessoas fazem quase sempre as mesmas promessas todos os anos? Excelente pergunta, Evanir. Por que será? Porque elas só sonham. E sonho é realidade? Não, não é? Sonho não é realidade. Então, nós temos que ter metas. Porque quando nós temos metas, nós temos o que por trás dessas metas? Um planejamento, que é como tornar estes sonhos, esses desejos, essas promessas, uma realidade. E a maioria das pessoas se equivoca, fazendo aquelas milhares de promessas todo final de ano, na esperança de conseguir transformar a sua vida de uma forma mágica, achando que só porque pularam as 7 ondas, aquilo vai virar realidade, né? E se esquecem de analisar a própria vida. O que eu consegui fazer no último ano? E o que eu preciso mudar na minha rotina para realizar essas metas? Muito bem. E, doutora, a maioria das pessoas não consegue cumprir o que promete. Por que isso acontece? Continuamos no mesmo viés. Isso acontece justamente porque falta aquele pezinho na realidade. Qual é o esforço que eu tenho que empreender para realizar isso? É aquele famoso jargão, né? Eu preciso fazer hoje o que eu não quero, ou aquilo que eu não estou com tanta vontade assim, para colher o resultado que eu quero amanhã, depois. E principalmente porque as pessoas colocam metas muito audaciosas para um curto espaço de tempo. Que aí você entra ali num ciclo de repetição de padrão que inviabiliza o sucesso de qualquer meta, porque é irreal. Então, temos que ter um planejamento aí realista. O que eu consigo realizar nesse prazo
que ações são necessárias da minha parte, não terceirizar essas ações, porque a maioria das pessoas coloca a culpa no ambiente, nos colegas de trabalho, no chefe, no esposo, na esposa, porque não conseguiu realizar, né, a sua meta, o seu sonho para este ano. Isso até porque é muito mais fácil colocar a culpa nos outros do que olhar para si e se entender, né, e reconhecer que fracassou ou que não se esforçou o quanto deveria ter feito. Com certeza, com certeza. É assustador pensar que nós mesmos sabotamos a realização dos nossos maiores desejos. Você poderia nos contar um pouco mais sobre como a autossabotagem acontece na prática? De fato, a palavra é justamente essa, autossabotagem. E é realmente assustador pensar que eu, que tu, que a Amanda, que todos nós somos responsáveis pelo nosso fracasso. E realmente o caminho do sucesso começa em nós nos autorresponsabilizarmos, né? Pararmos de terceirizar a responsabilidade das nossas ações. Então, para que nós consigamos realizar o que nós desejamos, é preciso aprender a identificar quando nós nos sabotamos. E para que você consiga identificar, não tem outro processo que não seja o autoconhecimento. Porque a maioria das vezes que nós nos sabotamos é inconsciente, você não consegue perceber. Precisa que outra pessoa, muitas vezes, sinalize, ó, você está repetindo o padrão, está acontecendo tudo de novo, você está procrastinando, ou está se vitimizando, ou está negando. Eu diria que esses três são os principais sabotadores, né? Então, já é uma dica aí de largada para a tua audiência. E, Cristina, podemos dizer que as pessoas não estão totalmente dispostas a fazer o que é preciso para obter o resultado que desejam? E por que normalmente isso acontece? Porque para tudo precisamos despreender um certo grau de esforço. Então, quanto mais ambiciosa é a tua meta, o teu sonho, maior é a disciplina e a dedicação. E quando tudo começa a ficar um pouquinho difícil ou trabalhoso, o que as pessoas fazem? Estou cansado, mereço descansar um pouco. Hoje eu não vou na academia. O maior sabotador, né, o sonho, as pessoas querem ter aquele corpo esbelto, enfim, mas aí hoje o trabalho estava difícil, ou briguei em casa com a família, então hoje não vou. E aí as pessoas deixam de fazer o que precisa ser feito hoje para colher mais adiante para um prazer momentâneo. Então as pessoas escolhem o difícil errado, porque tudo é difícil. Não obter aquilo que você quer é difícil. A conquistar o que você quer é difícil. Então, na verdade, a escolha é entre dois difíceis. Nada é fácil. Né? Muito bem. Existe um perfil de autossabotador e como identificar este perfil? Isso serve para os nossos telespectadores, para nós mesmos, nos identificarmos também, né? Exatamente. Vocês querem saber qual é o perfil do autossabotador? Sim. Busquem um espelho. Procurem aí o primeiro espelho dentro de casa. Eu, o Evanir, a Amanda, todos nós nos sabotamos. Não tem como sairmos ilesos. A questão é o quanto mais rápido nós conseguimos identificar que estamos entrando em um processo de autossabotagem. Aí que está a chave do sucesso, aí que nós conseguimos dar aquela guinada na nossa vida. O quanto mais rápido nós identificamos que estamos nos sabotando. Então, o perfil do sabotador, que é a pergunta que recebemos, sim, é a pessoa que não tem autoconhecimento, ela não se conhece. Então, esse é o perfil mais grave, porque ela nem percebe que está se sabotando. Então, ela não consegue ter a carreira que deseja, não consegue o relacionamento que deseja, sempre tem algum problema com os colegas de trabalho, com as amizades, porque ela não conhece as suas próprias armadilhas internas, que são crenças limitantes, que formam aí um conjunto que ou você formou ao longo ou você está criando devido às experiências frustradas. E podemos considerar o que leva uma pessoa a se sabotar. Isso realmente está ligado à autoestima.
Com certeza, a autoestima é um fator muito importante, porque quando nós falamos em autoestima, nós estamos falando em não merecimento. Muitas vezes as pessoas não se sentem merecedoras de fato de conquistar aquilo. E isso acontece porque nós tendemos a nos manter muito conectados com o nosso sistema de origem. Então, muitas vezes, você é aquela pessoa que está se diferenciando da sua família de origem. Ou porque está construindo uma carreira mais sólida, porque optou por uma profissão diferente da tradicional da sua família. E aí, os teus familiares ou os teus amigos começam a te olhar de um jeito estranho, já começam a te olhar torto, dizendo, olha, você está ficando muito diferente de nós, eu não te reconheço mais, tu não é mais o mesmo. E aí, quando você tem uma questão de não se sentir mais pertencente, porque está se distanciando, então o sucesso não é para mim, porque eu não quero deixar de fazer parte da minha família. Então, tem um processo aí que precisa ser curado, que precisa ser harmonizado com o teu sistema de origem para que você possa ir forte para a vida e atingir... Aí entra aquele conflito, né, do amor próprio e o vínculo que tu tens com a tua família, porque como tu disseste, e aí começa a ir para frente e deixa para trás, então realmente vem um conflito e a autossabotagem automaticamente, não é? Também, com certeza, a questão do amor próprio entra muito na questão do que eu mereço, né? Conectada com o que eu mereço. Então, não é porque eu me amo e eu vou deixar o meu sistema para trás ou vou deixar os meus amigos para trás, não. É porque eu me amo, eu me respeito, porque está ligado com autorrespeito, o amor próprio é casado com autorrespeito, então eu sei o que eu mereço. Então, eu vou fazer aquilo que eu mereço e fazendo aquilo que eu mereço, eu honro todo o esforço da minha família, dos meus antepassados, do meu sistema de origem, que eles empreenderam ao longo dos anos para que eu hoje possa ter um start melhor. Excelente essa colocação de honrar a família, as origens, e não se colocar acima, e sim ser grato e demonstrar que está trilhando o próprio caminho. Excelente. A autossabotagem é um ciclo vicioso. Como podemos quebrá-lo? Sem dúvida, a autossabotagem é um ciclo vicioso. Antigamente nós conhecíamos por repetição de padrão, né? A pessoa que tem uma tendência a se relacionar em questões amorosas sempre com o mesmo perfil de pessoa. Está muito em voga falarmos em relacionamentos abusivos, tóxicos. Então sai de um, cai em outro, sai de um, cai em outro. A mesma coisa, os ambientes de trabalho. Sempre tem pessoas que têm aquela ansiedade persecutória. Os meus colegas me sabotam, eles não gostam de mim, o meu chefe pega no meu pé. E aí sai, troca de emprego, cai no mesmo ambiente. Porque nós temos essa tendência a repetir padrão. E por quê? Porque é aquilo que nós reconhecemos como normal, como verdade. Isso é um outro golpe aí no nosso ego. Porque nós sempre colocamos a responsabilidade no ambiente, nos outros, mas não. Nós elegemos os nossos ambientes, por mais que seja difícil admitir, nós elegemos as nossas amizades, o nosso local de trabalho, os nossos parceiros. Então é porque nós aprendemos isso como normal, e isso é até inconsciente. A gente tende a repetir o ambiente onde nós crescemos. Como era a relação no nosso grupo familiar? Como era o nosso pai, a nossa mãe? Como era a estrutura? E querendo ou não, nós repetimos isso na nossa vida sem percebermos. Muito bem. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Tenho certeza que vocês estão adorando o Papo Certo de hoje. Já já voltamos então. Fique aí com a gente. Eu dei uma esticada porque a gente não estava no tempo. Daí fechou. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde.
E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Temos conosco hoje a psicóloga Cristina Vente, que está falando sobre promessas de ano novo e autossabotagem. Cristina, podemos afirmar que somente as pessoas com clareza do que almejam conseguem parar de fazer promessas? Com certeza, acertaste em cheio, Evanir. Quando nós temos clareza, o que nós realmente queremos? Porque a maioria das pessoas conjuga o verbo no passado. Eu queria viajar para determinado lugar, eu queria conquistar o corpo dos sonhos, eu queria ter um relacionamento amoroso saudável, eu queria. Quem queria está no passado. Tudo conjugado para trás. Pretérito imperfeito não vai acontecer. Exatamente, né? Então, quando eu quero, está implícito o quê? Vontade, força de vontade. E quando você aplica a força de vontade com organização, com planejamento, você consegue realizar. Agora, quando você promete, a própria palavra promessa, eu prometo determinada coisa. Quando você promete, geralmente é porque você quer ganhar algo magicamente em troca, né? Não se faz promessa para os santos milagreiros, enfim. Só que a pessoa se coloca no lugar do pedinte e também no lugar do santo, né? Porque ela promete para ela mesma. Então tem alguma coisa aí que tem que ser mudada. E é justamente o que eu quero de verdade. Mudar por meta, por objetivo. E eu estou disposto, de fato, a fazer o que é preciso fazer, a abdicar muitas vezes de um final de semana, né, de férias, disso ou daquilo, para realmente fazer acontecer. Eu estou disposto? Você está disposto? Então, essa é a grande pergunta. A pergunta bem reflexiva, realmente, doutora. Até porque tem aquele mantra, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, começamos pelo pensamento positivo e acreditar em si e correr atrás para que as coisas realmente aconteçam, não é? Com certeza. Continuando por aqui, então. E sobre as metas, como saber se não estamos nos autossabotando novamente? Perfeito. Você já percebeu que as pessoas colocam 1000 metas nas suas promessas, fazem 1000 promessas? Como é que você vai conseguir cumprir aquilo que está tão distante do último ano? As pessoas colocam, eu quero ler 12 livros este ano, 1 livro por mês. Quantos você leu no ano anterior? Qual é o método que você vai aplicar para atingir essa meta? Eu vou reservar das 9 às 10 da noite, eu vou ler 1 hora todos os dias. Perfeito. Só que aí o que acontece? Hoje eu tive um imprevisto, hoje o meu filho está gripado, eu não vou fazer, enfim. E aí você vai se sabotando. Então você tem que realmente se predispor e cuidar para que o resto das necessidades esteja já atendida, tem alguém, essa hora é minha, das 9 às 10 da noite é meu intervalo. Aí, né, cuida para que alguém cuide da criança ou faça o jantar, enfim, mas este é o meu espaço. Se você não se honra, se você não assume um tempo para atingir os seus resultados, você não deve esperar que as pessoas da sua família, do seu ambiente, honrem isso. Elas vão aprender com o seu exemplo. Exatamente sobre isso que eu queria pedir para o Evanir comentar, o que conversávamos antes ali, que tu reserva teus 12 minutos diários. Sim, eu tenho uma prática diária, como a minha vida é muito corrida e a leitura nem sempre é possível, eu tenho um aplicativo de resenhas de livros diário, então todos os dias eu escuto ali meia hora, 40 minutos, a resenha de livro. Então é uma forma que eu tenho, além de outras práticas também. Eu acho que a rotina, essa prática, eu acho que quando a gente traz um desejo e transforma isso numa meta e vira uma rotina, tudo acontece naturalmente, porque a gente não precisa nem, está escrito em lugar nenhum, porque torna-se automática aquela prática saudável para realizar o que se quer, não é? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Esse hábito de ouvir ali os livros através do aplicativo, tu conjugas com outra atividade? Por exemplo, se você está no trânsito ou alguma coisa assim? Normalmente dirigindo. Então, meus queridos, isso é a dica. Muitas vezes você pode conjugar 2 atividades para otimizar o tempo. Então, a mulher está lá no salão fazendo a mão, está com fone de ouvido,
ouvindo um podcast, ouvindo algum curso, alguma coisa assim. Então, muitas vezes nós conseguimos conjugar atividades. Está na academia, está com o fone de ouvido lá, escutando também alguma aula, alguma coisa assim. É o jeito que nós temos de viabilizar muitas vezes as nossas metas. Isso aí. Então agora chegou o momento que eu venho pedir a sua atenção para interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens e comentários através do nosso WhatsApp. Doutora, e quando colocamos a expectativa em algo ou em outra pessoa, o certo seria fazer o plano em conjunto? Quem está perguntando é a Eduarda Rocha, de São Leopoldo. Muito bem. Primeiro, expectativa pode estar somente dentro da sua mente. Ela precisa ser comunicada. Então, quando ela pergunta ali em conjunto, sim. Quando envolve o casal, quando envolve a família, quando envolve sócios numa empresa. Então, é extremamente necessário que você comunique. Por exemplo, eu e o Evanir aqui somos sócios. E eu digo, Evanir, eu tenho essa visão para a nossa empresa com determinada duração. Tu também tens essa visão? Tu também enxergas dessa forma? Tu achas que é viável nós realizarmos isso? Você precisa dividir a mesma coisa com o esposo, com a esposa, porque se você só coloca a expectativa no outro, você está o quê? Se isentando de responsabilidade. Prestem muita atenção. Por que nos relacionamentos tem muita desarmonia, brigas? Porque você quer algo, mas você terceiriza o que você quer. Eu quero algo, mas que o outro realize. E isso é outra questão da comunicação. Porque não tem como eu adivinhar o que está dentro da cabeça do Evanir ou dentro da tua. A pessoa precisa verbalizar. E é muito comum as pessoas não verbalizarem. Ah, mas tu não fez o que eu queria. Mas tu falou o que tu queria? Ou verbalizar já com cobrança. Porque existe a comunicação onde tu te posiciona e diz, isso é importante para mim. Tu te posiciona. Eu vou fazer isso. Você vai fazer comigo? Eu vou fazer, se você fizer junto ou não. É um posicionamento. Agora, quando eu vou e reclamo, você não está fazendo tal coisa, deveria estar fazendo, se torna uma queixa e você coloca a responsabilidade no outro. Ou seja, você tira o poder de ação totalmente de você e coloca no outro. Então, o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. E a tendência é que temos que seguir um ciclo de repetição na famosa zona de conforto? Nós somos os nossos maiores sabotadores e por isso é tão importante que tenhamos ajuda em alguns momentos da vida, né? Que procuremos aí um suporte psicológico, algum tipo de profissional que vá conseguir colocar um espelho na sua frente e realmente pontuar aquilo que está acontecendo para que você possa seguir adiante. Muito bem. Continuando por aqui com as perguntas e comentários que chegaram através do nosso WhatsApp. O telespectador não se identificou, mas escreveu: sou de Portão. Quantas metas podemos nos propor a realizar nesse novo ano e conseguir chegar ao final do próximo ano realmente com sucesso? Vocês acreditam mesmo que tem uma regra geral? Se eu der qualquer número aqui para vocês, vocês vão acreditar, porque eu sou uma profissional falando. Só que a melhor pessoa para dizer quantas metas você pode colocar para o próximo ano é você mesmo. Então, eu diria assim, no máximo, 2 metas. Por quê? Porque se você chegou ao ponto de ver que todos os anos faz as mesmas promessas e não consegue cumprir, para você conseguir incorporar na sua rotina mais do que 2 metas, e vamos lá, muitas vezes as metas são ambiciosas. Eu quero dobrar os meus ganhos financeiros, eu quero conquistar o corpo dos sonhos, quero o relacionamento, enfim, coisas que não dependem muitas vezes só de você. Dependem de um esforço muitas vezes conjunto. Então, é bem importante que você dimensione o tamanho dessas metas. Agora, ler é algo que depende só de você. Vou ler no intervalo do meu almoço, vou ler durante o café da manhã. Então, são metas menores. Então, por isso, a melhor pessoa para dimensionar o que a sua realidade comporta é você mesmo, sendo muito sincero. Muito bom. Você fala muito sobre o autoconhecimento, amor próprio e a autorresponsabilidade.
Acreditas que esse seja o caminho para, de fato, realizar tudo o que se deseja? Eu acredito, Evanir, acredito de verdade, porque quando você dá o primeiro passo, o primeiro A, eu tenho essa linha de pensamento que eu implementei dos 3 As. Quando você começa o primeiro A, autoconhecimento, você aprende a identificar as suas forças e fraquezas. E você se dá conta mais rápido quando está entrando no ciclo de autossabotagem, quando está na zona de conforto. E aí, automaticamente, você se reposiciona, alinha a sua visão, tem clareza do que está acontecendo e consegue ter poder de ação. Amor próprio. As pessoas falam tanto em amor próprio e o amor próprio ele anda casadinho com o autorrespeito. Se você tem amor próprio, você se respeita. Então, você não vai se sujeitar a ter uma vida medíocre, ou seja, que é aquela vida que não é a vida que você quer de fato. Você não vai se sujeitar a relações desequilibradas, tóxicas. Então, você vai cuidar de você mesmo. E a autorresponsabilidade, porque aí eu vou puxar uma outra coisa que nós falamos lá no início dos 3 sabotadores, que é a vitimização. Quando nós terceirizamos a culpa de tudo. Eu sou responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. Quando nós assumimos a responsabilidade, quando nós temos autorresponsabilidade, a nossa vida começa a andar. Então essa é a trilogia que todo mundo deve conhecer. É a trilogia que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes, porque daí eu consigo trazer o poder e a força de cada um à tona. Porque quando você coloca tudo dependendo do sistema de suporte, a tendência é o fracasso. Uma das coisas que as pessoas que já passaram pelo meu consultório ou já trabalharam comigo de alguma forma, eu sempre digo, a ajuda ela deve ser limitada no tempo, porque nem sempre ajudar ajuda. Quando você ajuda permanentemente alguém, cria uma dependência e você está humilhando aquela pessoa. Quando você ajuda permanentemente, você está humilhando. Quem quer ver o outro crescer, ajuda por um tempo para que essa pessoa possa caminhar com as próprias pernas. Gostei muito disso. Quero aproveitar e te agradecer pela tua presença, então, Cristina, aqui no programa de hoje. Muito obrigada, a satisfação é toda minha. Eu quero agradecer à nossa equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência. E lembro que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. As perguntas que foram enviadas e não lidas serão respondidas logo após o programa. Nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o despachante de trânsito, João Aurélio, para falar sobre pontuações e multas de trânsito. E você aí de casa também é nosso convidado. Nós esperamos vocês.